E é isso aí, galerinha do Blog TV. A segunda temporada de Luke Cage só estreia no dia 22 de junho na Netflix. Mas nós já conferimos a série e vou falar aqui um pouquinho para vocês o que eu achei. Na descrição eu vou deixar dois links. Com a crítica do Pedro Marco, nosso colaborador direto no site, ele fez uma crítica com spoiler e uma sem spoilers. Eu vou tentar fazer o mínimo de spoilers possíveis aqui, mas acho que algumas coisas são importantes comentar. Então fique ligado, inscreva-se no canal e bora lá! O bom e velho herói de aluguel das HQs está de volta na sua segunda temporada. Bom, antes de mais nada, eu quero comentar que eu gostei da série, achei uma série boa, apesar de que muitas pessoas não gostam do ritmo da série de Luke Cage, porque 3 episódios a gente sabe que às vezes são um pouquinho longos demais e a trama às vezes se perde um pouco. Mas se você for parar para pensar em outra série da Marvel com uma conotação completamente diferente, que é Agents of S.H.I.E.L.D., a série tem 23 episódios, houveram alguns altos e baixos, claro, como em qualquer série, principalmente na 5ª temporada, onde foi explorada bastante a parte cósmica, a parte no espaço do universo da Marvel, né? Chegando até ali próximo na linha do tempo, desculpa quem não assistiu, é um pequeno spoiler, mas a linha do tempo de Agents of S.H.I.E.L.D. bate ali na trave com os acontecimentos de Guerra Infinita, em Vingadores Guerra Infinita. Então, nem por isso, uma quantidade muito grande de episódios é o que realmente vai fazer a série ser boa ou não. Tudo bem, pode ficar um pouquinho novelaço assim, pode se perder um pouco na trama, mas não é necessariamente o que vai determinar que a série ser boa, ou um termo que eu não gosto muito de falar, mas ser meio arrastada, sabe? Com diálogos demais e coisas que não interessam na série e que você quer ver mesmo é a ação. Luke Cage tem realmente uma pegada diferente, até mesmo das outras séries da Marvel Netflix, como Jessica Jones, Demolidor, Punho de Ferro, até mesmo o próprio Defensores. É uma série que ela abrange mais problemas culturais, problemas de raça. É uma série sobre o Harlem, cara. Então é uma série que vai realmente se aprofundar nas raízes ali. A trilha sonora da série, por exemplo, é fantástica. E o que você vai escutar ali é soul, jazz, hip hop, reggae. São músicas realmente que trazem todo um peso cultural para a série. Até mesmo os problemas filosóficos que o Luke Cage tem e os problemas que ele tem que enfrentar no próprio Harley são mostrados de uma forma que cadencia a série. Luke Cage não é aquele herói estereotipado, sabe? Aquele bom mocinho, não. Até mesmo que as suas origens na HQ, ele era muito questionado, porque todo ato de heroísmo que ele fazia, ele cobrava por isso. E a série acaba não retratando diretamente isso, nem na primeira temporada e nem na segunda. Como ele fica muito em dúvida ainda, mesmo ele já tendo conquistado o espaço dele como rei do Harlem, né? Como queridinho do Harlem, ele ainda tem muitos problemas em se aceitar como herói. Mas o grande problema dessa parte filosófica da série, o que vai deixar ela realmente muito morna e aquém assim, do esperado, do que poderia ser desenvolvido com o personagem, é que fica um pouco maçante, sabe? Essa questão dele se aceitar como herói do Harley e não se aceitar. Muitas vezes isso vem com diálogos muito pesados e que demoram demais, e aí sim, nesses 13 episódios de Luke Cage, da segunda temporada de Luke Cage, poderiam ser um pouquinho mais enxugados. Mas o lado positivo é, nós temos uma evolução do Luke Cage pós-Defensores. Ao final da temporada, ele de fato consegue abraçar o manto de Luke Cage mesmo. Então, é um pequeno spoiler, mas teremos um Luke Cage mais definido do que realmente será o herói para uma 3ª temporada, por exemplo. Mas de fato, voltando até falar um pouquinho da trilha sonora, eu acho que é um dos pontos mais fortes da série. A forma com que foi trabalhado a parte musical com a parte de edição de alguns episódios ficou muito interessante, porque você tem ali cenas de vários medalhões ali do hip hop, do jazz, estão tocando na boate e mesclado com momentos muito dramáticos na série. Isso ficou bem interessante, até pro ritmo de alguns episódios. O problema é que isso é feito várias vezes. Fica um pouquinho mais o mesmo. Vários episódios são editados da mesma forma e com diálogos às vezes não muito necessários. Então, infelizmente, a palavra arrastado
se aplica novamente à segunda temporada de Luke Cage. Na segunda temporada nós temos 2 vilões, Mariah Stokes, ou Mariah Dillard, como ela mesma se autodenomina, né? Ela se recusa a aceitar o sobrenome do primo e da família, né? Nós sabemos o passado conturbado dessa família Stokes, que vai voltar à tona o passado dessa família, vai ser o que vai ditar toda a filosofia e toda a forma com que a Mariah se desenvolve na série. Isso é muito legal, porque ela convence como vilã pelas suas motivações. Normalmente isso tem sido um problema em diversos filmes, em diversas séries. As motivações são causadores de muitas críticas por parte dos fãs. Nesse quesito, a Mariah tem boas motivações, só que ela não tem o mesmo peso do Cottonmouth, então ela vai ser aquela vilã mediana, assim como o Bushmaster, que ele vai ser o real antagonista do Luke Cage. And believe me, Luke Cage is nothing but a man. Alem is mine. As cenas de ação, principalmente de luta, entre Luke Cage e o Bushmaster poderiam ser melhor trabalhadas, mas é um vilão interessante, com boas motivações também, uma boa origem também, só que não foi aproveitado de uma forma boa. Vocês vão ver que no decorrer da série, próximo dos últimos episódios, a participação do Bushmaster ela vai ser até um pouco decepcionante, e o que você esperava desse vilão, de repente não vai ser o que vai acontecer. Então é uma coisa assim que eles levantam a moral do cara, mas não usam ela da forma com que deveria ser usada. Então esse é mais um ponto decepcionante. Temos bons vilões com boas atuações, boas motivações, mas infelizmente mal utilizados, ou subutilizados, né, se você preferir esse termo. Esses são alguns pontos em que vai deixando a série um pouco desinteressante, porque tem bons momentos a série, principalmente na aparição de Danny Rand no 10º episódio, como já foi divulgado pela própria Netflix, que o Punho de Ferro apareceria, só que ele apareceu um pouco tarde demais, lá no 10º episódio. Então esse meião da série fica um pouco, sabe, um pouco abaixo do que você espera. E o ritmo da série, ele vai caindo. Ele é muito bom nos 2 primeiros episódios, aí ele cai, fica morno, sobe um pouquinho, fica morno, e lá no 10º episódio, pro final, é que realmente melhora. Só que mesmo com essa melhora, acaba decepcionando um pouco. The market for a sidekick. Who says you're not my sidekick? Me? It's my show. E voltando até a comentar um pouco sobre o Danny Rand, a participação dele é muito boa, realmente é muito boa. Ele não é exatamente o mesmo Danny Rand chato dos Defensores, que toda hora ficava falando eu sou o Punho de Ferro, o protetor de Kulum. Não, esquece aquele cara chato que da própria série dele, da própria série do Punho de Ferro não foi interessante. A participação dele em Defensores também não foi legal. Mas nesse episódio, nesse 10º episódio de Luke Cage, foi legal. A participação dele foi muito boa e mostrou uma interação muito interessante entre o Punho de Ferro e o Luke Cage. Isso, com certeza, vai ser explorado de uma forma muito mais interessante para a próxima temporada de Luke Cage, de Punho de Ferro, até mesmo os próprios Defensores. Então a palavra para definir a segunda temporada de Luke Cage é a filosofia. You wanna test me? Step up. I'm right here. Get paid, black man. Get paid. Tanto heróis quanto vilões estão baseados realmente em suas motivações, em seus relacionamentos, e isso é o que vai ditar todo o ritmo da série. Então é importante sim a forma com que a série aborda e mostra essas questões reais, esses problemas reais de abuso doméstico, de violência, de tráfico, de roubo. É importante sim ser mostrado. Só que isso é o que acaba decepcionando um pouco os fãs da Marvel, que buscam realmente a coisa mais lúdica dos heróis. Principalmente se você assistir Os Vingadores, não aborda esse tema. Basta ver o Tony Stark nas HQs. O Tony Stark nas HQs sofre com problemas de alcoolismo. Não foi abordado isso nos filmes. Então o Luke Cage, ele é um herói que ele é um herói fora da caixa, comparado com todo o universo cinematográfico da Marvel. Então isso é o que acaba não agradando muito os fãs da Marvel. Mas isso é realmente uma questão de opinião. Eu gosto, como eu comentei no início, eu acho uma série muito boa. Eu gosto da forma com que esses problemas são abordados. Para mim, realmente, o Luke Cage é um herói diferenciado dos outros heróis nesse universo de séries Marvel Netflix. E ele acaba, na minha opinião, se destacando até um pouco mais.
Eu acho ainda mais interessante o Demolidor, mas o Luke Cage também é um ótimo herói e uma ótima série que eu particularmente gosto bastante. Yo, I'm Luke Cage. I ain't no joke. You can't burn me, you can't blast me, and you definitely can't break me. Luke Cage é uma série que vale a pena ser conferida, é uma ótima série, com bons personagens, infelizmente não tão bem desenvolvidos quanto gostaríamos, mas ainda assim tem muitos bons elementos, como o próprio Luke Cage, como uma trilha sonora e um trabalho de edição fantásticos que eu gostei bastante, e também o 10º episódio, assim como eu comentei, a participação do Punho de Ferro é muito boa, apesar de que poderia ter sido um pouco antes. Poxa, não lá no 10º episódio, Netflix, um pouquinho antes, trabalhe um pouquinho mais o desenvolvimento dos dois personagens, ficaria muito mais legal. Então galera, vou ficando por aqui, encerrando esse vídeo, reforçando que a segunda temporada de Luke Cage vale a pena ser conferida, é uma ótima série e tem um super potencial para uma terceira temporada. Peço que inscreva-se no nosso vídeo, acompanhe nossas redes sociais, em breve teremos muitas novidades no site. Não se esqueçam que eu deixei aqui embaixo na descrição o link da crítica com spoilers e sem spoilers que o Pedro Marcos escreveu. Beleza, galera? Um abraço, até mais!